Thiago trazia para a gente aqui a situação dos aeroportos, alguns números dos dois principais aeroportos aqui de São Paulo, Guarulhos e Congonhas, que já somaram mais de 350 voos cancelados. Isso entre ontem, quarta-feira, e o início desta quinta-feira. Os terminais amanheceram lotados, com grandes filas e relatos de passageiros que chegaram a dormir nos bancos, porque a pessoa não está contando com aquele gasto extra, né? Então, muita gente que não é de São Paulo, por exemplo, não tem para onde ir, teria que arcar com um hotel, teria que arcar com alimentação. As pessoas não se organizam para gastos extras com imprevistos como esse por conta dos ventos. Esses reflexos também são sentidos nos aeroportos do Rio de Janeiro e de Brasília num efeito cascata. Somente em Congonhas, até as 4 horas da tarde de hoje, foram registrados 63 chegadas e 47 partidas canceladas. A Enel, que é a distribuidora de São Paulo, em nota informou que restabeleceu o fornecimento de energia para os cerca de 1.200.000 clientes, dos 2.200.000 que foram afetados desde o início do ciclone extratropical. E ainda de acordo com a Enel, outros cerca de 300.000 novos casos ingressaram hoje com a solicitação de atendimento em decorrência da continuidade dos ventos, assim que a empresa trabalha para restabelecer esse serviço para cerca de 1.300.000 clientes que seguem aí sem luz e alguns sem água por conta da falta de energia, como o Thiago Prudente, que contava aqui para a gente. Vamos conversar agora sobre esses direitos dos passageiros que estão aí dormindo nos aeroportos, esperando serem realocados em outros voos. Esse verdadeiro caos que está sendo instalado desde ontem em alguns dos principais aeroportos do país, com o advogado especialista em direito dos passageiros, Rodrigo Alvim, que está chegando por aqui. Boa tarde, doutor. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, Andressa. Um prazer estar aqui conversando com vocês para ajudar a esclarecer um pouquinho da situação caótica que a gente está vivendo. Na verdade, a explicação são os ventos. A gente quer tentar entender até que ponto uma companhia aérea pode ser responsabilizada por esse caos. Lembrando que houve um grande alerta desde o começo da semana, porque os meteorologistas avisaram que esses ventos aconteceriam e muita gente foi pega de surpresa ali com voos cancelados, porque não são eles, obviamente, os passageiros, que têm que entender se é possível fazer aquele voo ou não. Então, a pessoa comprou a passagem, a pessoa vai até o aeroporto para poder usufruir daquele serviço que ele adquiriu. Chega lá, voos cancelados, sem prazo para realocar. Lembrando que a gente está em dezembro, então a malha aérea talvez não dê conta de realocar todos esses passageiros que perderam os voos, porque não tem prazo para que eles se restabeleçam. Os ventos continuam, começaram ontem, continuam, devem continuar amanhã ainda. Qual é o direito dos passageiros num momento como esse? A quem ele pode recorrer? O que ele pode pedir, doutor? Então, um primeiro ponto muito importante que gera muita desinformação é o direito de assistência material, tá? Esse direito é previsto lá na resolução 400 da ANAC e ele fala que o passageiro tem uma série de direitos quanto maior é o atraso ou também no caso de cancelamento de voo. Ah, mas isso vale também no caso de mau tempo, se o voo é cancelado por causa dos fortes ventos? Isso vale em qualquer caso. A companhia tem o dever de assistência material porque é algo inerente ao risco da atividade que ela exerce. Então, se o voo atrasou mais de uma hora, tem direito de assistência à comunicação. A gente está falando de uma Wi-Fi de melhor qualidade, ligações telefônicas. Atrasou mais de 2 horas, um auxílio à alimentação, aquele voucher de alimentação que a gente recebe quando o voo atrasa. Passou de 4 horas, aí surgem vários direitos. Você tem o direito de pedir o reembolso integral da sua passagem ou então escolher a manutenção do seu voo, né, mantendo origem e destino, por qualquer companhia que você quiser na primeira oportunidade. No caso do voo ser cancelado, você tem esses mesmos direitos do atraso de 4 horas ou então até pela prestação do serviço por outra modalidade de transporte, como por exemplo um transporte rodoviário, tá? Então todo passageiro tem direito de receber assistência material nesse caso. Ah, mas eu não recebi hotel, tive que dormir no aeroporto, a companhia não me deu assistência nenhuma. Nesse caso é muito importante guardar os comprovantes dos gastos que você teve para depois tentar uma via extrajudicial, seja ligando para a companhia, no consumidor.gov.br, que é o Procon online, ou até judicialmente discutir esse reembolso por parte da companhia. Se a companhia deu toda a assistência material, colocou no hotel, deu alimentação, deu transporte, fez tudo bonitinho igual o manual manda, ela não responde processualmente por nada, né? Não existe dano moral nenhum, porque isso é um fortuito externo, é algo que foge da vontade da companhia. Agora, a gente tem que lembrar que o mau tempo, fortes ventos, não é uma carta em branco para a companhia rasgar a resolução 400 da ANAC e tratar o passageiro depois como ela quiser. Então, teve mau tempo, a companhia não deu assistência depois, não deu hotel, não deu alimentação, não deu suporte, aí sim, ou então não te acomodou no primeiro voo disponível, né? A gente está vendo gente sendo recomendada para voo daqui 3, 4 dias. Será que aquele voo era realmente a primeira oportunidade? Será que não tinha nenhuma outra companhia realizando aquele mesmo trecho antes? Aí, nesses casos, a gente começa a discutir uma possibilidade de um processo, ainda que ele se inicie com um fortuito externo.
Isso vale para todo tipo de passagem, porque quando a gente compra uma passagem tem várias tarifas, né? Tem a tarifa promocional, tem a tarifa cheia, aquela que você pode alterar o voo. Todas essas tarifas, independentemente do preço, elas têm esse direito ao ressarcimento, pelo menos material, pelo apoio de quem precisa de um hotel, de quem precisa de alimentação extra, porque vai ficar mais dias naquela cidade do que estava previsto? A regra é a mesma para todo mundo, independente da tarifa, independente se comprou a passagem com milha, se comprou a passagem no dinheiro, a assistência material é um direito previsto na Resolução 400 da ANAC para todos os passageiros, é algo que as companhias já levam em conta na hora de precificar a passagem e, como eu falei, não importa o motivo. O cuidado com o passageiro durante o transporte é dever da companhia até que a ANAC altere a Resolução 400. Vê no aeroporto vários tipos de passageiros, né? Tem passageiros idosos, tem passageiro com mãe, com criança de colo, tem deficientes, tem pessoas que têm reuniões importantes, exames para serem feitos, enfim, tem todo tipo de prioridade nesse momento. Quais são os critérios que a companhia deve seguir, falando em legislação mesmo, na hora de realocar e na hora de ressarcir esses pacientes? Vale a mesma prioridade da legislação? Então, são as pessoas deficientes, são os idosos, são as gestantes, ou isso tem a ver também com o compromisso da pessoa, com o que ela vai fazer na cidade de destino? Olha, eu gostaria muito que isso fosse analisado e que eles tratassem com cuidado cada situação, mas na prática a gente vai entrar naquela situação do quem chega cedo bebe água limpa. A gente vê aquelas filas quilométricas sendo formadas e quem é atendido primeiro acaba tendo prioridade. Então as pessoas vão sendo reacomodadas em outros voos e aí depois, quando aquele voo acabar, você vai ser reacomodado para um voo depois e vai pegando voos piores até atender todo mundo. Óbvio que nessas filas a gente tem filas prioritárias, então aquelas pessoas vão acabar sendo atendidas mais rápido, mas não existe essa análise caso a caso por parte da companhia, até porque, infelizmente, muitas vezes, os funcionários da companhia que são alvo da fúria dos passageiros no aeroporto, estão lá em 2, 3 pessoas para atender o que 400, 500 pessoas, é algo desumano. E algo que acontece demais também, Andressa, é importante a gente pontuar, por mais que a ANAC te dê, no caso de cancelamento de voo ou de atraso por mais de 4 horas, o direito de reacomodação por qualquer companhia mantendo origem e destino, está no artigo 28 da Resolução 400 da ANAC, muitas companhias falam, mas eu não tenho parceria com aquela empresa, eu só posso reacomodar comigo mesmo. Então, o ideal, deixa o celular gravando, pega um comunicado da companhia, né, de que ela realmente está te negando aquela acomodação que você pediu, tira também um print do celular mostrando que tinha vaga disponível, tinha venda de assento no voo daquela companhia, e aí depois você vai poder discutir ou que ela te negou um direito que era seu, ou até mesmo comprar uma nova passagem e buscar o reembolso dela, afinal, a companhia te negou um direito previsto na própria resolução da ANAC. Agora, algumas das companhias estão oferecendo, por exemplo, a opção da pessoa ir de ônibus. Estão oferecendo, pagando o trajeto de ônibus entre São Paulo e Rio de Janeiro. A Latam, por exemplo, chegou a oferecer esses serviços para os passageiros. Isso isenta a companhia de ter que arcar com essas outras despesas? Ela está livre, por exemplo, de ter que ressarcir o passageiro, tendo oferecido o trajeto de ônibus? Vamos lá. A prestação do serviço pela via rodoviária é uma das alternativas e o passageiro tem que escolher por ela. Então ele pode pedir ou reembolso integral, ou então a reacomodação por qualquer companhia daquele trecho, ou a prestação de serviço por meio alternativo, no caso transporte rodoviário. Mas o passageiro teve gasto, não teve suporte com alimentação, só pegou o ônibus no outro dia e não recebeu hotel, todos esses gastos continuam sendo responsabilidade da companhia e todos eles podem ser depois discutidos, seja extrajudicialmente ou judicialmente. Tá certo, doutor. Obrigada pelas suas análises aqui, pelos esclarecimentos. Fica aí a dica para quem está passando esse perrengue em algum dos aeroportos do Brasil. Obrigada, bom trabalho para você. Contem sempre comigo, é um prazer. Valeu.